Então vamos lá. Tem muita gente que confunde, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? A CPMI, que é o que está sendo discutida hoje, Graças a Deus, com a CPI. Explica para o povo aí que não conhece o que é CPMI e o que é CPI, a diferença, né? E como é que está a tua visão em relação à CPMI aí, o avanço da CPMI, graças a Deus, que está acontecendo? Bom, graças a Deus, ela nasceu, né? E como ela é mista, o que quer dizer? É que as duas casas se juntam e ela não precisava da autorização das casas para acontecer. Ela tinha que acontecer. Diferente da CPI, que é de uma casa ou outra e tem que ter autorização. Por que a CPI do dia 8 caiu e por que temos a CPMI? Vou explicar. Porque a CPI foi proposta pela senadora Soraya Tronic na legislatura passada. Apesar dela continuar como senadora, a legislatura terminou no dia 31 de janeiro e começou outra no dia 1º de fevereiro. Como esse pedido de CPI dela era anterior ao 31 de janeiro, como a CPI não saiu até o 31 de janeiro, porque os trabalhos estavam suspensos, já estavam em recesso, o Rodrigo Pacheco realmente não poderia pegar uma coisa proposta na legislatura passada e colocar nessa legislatura. Como já tinha o pedido da CPMI pelo deputado André, ele optou por este caminho. Então, a CPI foi negada, porque a legislatura terminou. E a CPMI deu-se continuidade. Que, no fundo, eu acho até muito melhor. Ela ser mista, entendeu? E nós estamos com muitas expectativas. Eu hoje não acompanhei para ver se já saíram algum nome de alguns cargos que vão comandar a CPMI, tá? Eu mesmo estava lá no gabinete, vim direto para cá, não pude acompanhar. Mas a gente espera que as escolhas sejam para o nosso lado, porque a gente não quer justamente botar quem está complicado no evento para ser justamente quem vai investigar os próprios, né? Acho que ficou claro isso aí, muita né? coisa. E é o que mais. E essa seletiva aí é difícil, né? Porque o que mais tem é gente que está complicado no evento, né? Mas muito complicado. É muito complicado mesmo você selecionar esse tipo de gente para você estar julgando alguma situação aqui nesse país, né? É a mesma coisa a CPI que fizeram contra o governo Bolsonaro, né? Brincadeira, né, cara? Brincadeira aquilo. Aquilo foi circo. Tanto é que fizeram tudo, gastaram aquele dinheirão, e o que aconteceu? Foi tudo jogado no lixo, foi tudo arquivado, porque nada foi provado. É a mesma coisa falar pro PCC julgar uma pessoa de bem. Não? Exatamente. É a mesma coisa. Agora, nessa coisa da CPMI, por que nós, patriotas, batemos que o que aconteceu no dia 8 tem dedo da esquerda? Porque nós vimos isso desde o primeiro dia de acampamento aqui no CML. Claro. A maneira de querer isolar o Bolsonaro, não se pode tocar. De repente, nós acordamos no dia 1º de novembro com mensagens no WhatsApp dizendo assim: a partir de hoje não podemos tocar no nome do Bolsonaro. Não podemos falar mito, não podemos falar 22, Brasil acima de tudo, a nossa bandeira jamais será vermelha, não podemos tocar no nome do Bolsonaro, é proibido boné do Bolsonaro, faixa do Bolsonaro, foto do Bolsonaro, camisa do Bolsonaro. Por quê? Sem assinatura, encaminhado com frequência, compartilhe ao máximo. Quem determinou essas regras? Alguém que queria que nós esquecêssemos a essência de tudo. No dia 30, nós tomamos aquele baque com a perda da eleição, certo? Dia 31, estávamos de ressaca, de luto. No dia 1º, nós fomos tomados por essa regra que ninguém sabe de onde veio. E quando nós chegamos no CPML, que nós começamos a ver o que estava acontecendo, já no segundo dia eu tive certeza. Aqui tem gente infiltrada tentando forçar a barra para um esquecimento do Bolsonaro ou até para um golpe militar, intervencionistas radicais que não gostam nem do Bolsonaro e nem do Lula. Ou gente que quer, da esquerda, que quer bagunçar, não deixando que o Bolsonaro fizesse nada. Eu cansei de falar lá, Daniel. Aqui, as coisas estão no caminho errado. A gente não pode gritar SOS Forças Armadas apenas porque essa porta, a porta do CML, não ia abrir e um general ia sair de lá e dizer assim: eu sou o presidente. Porque não é
Era isso que nós queríamos. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 603324, 21 969 603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. O que nós queríamos era o problema que nós tínhamos na mão naquele momento. Perdemos realmente a eleição? Foi feita uma fiscalização a contento? Tem como clarear tudo? Nós queríamos que o Bolsonaro, na época, a minha ideia era essa, Daniel, que o Bolsonaro, junto com o alto comando das Forças Armadas, se alinhassem e resolvessem o problema. Mostrassem para a população que realmente o Lula ganhou por uma pequena margem ou ele não ganhou. Bolsonaro ganhou por uma margem grande. Nós queríamos que as nossas dúvidas fossem esclarecidas, né? Entendeu? E tudo foi misturado. E outra coisa, assim, eu gosto de deixar sempre isso muito claro, assim, para as pessoas que estão de fora. Tem pessoas que realmente não se envolvem com o Bolsonaro nem com o Lula e são realmente neutras nesse aspecto. Que não gostam de política. Tem muitas pessoas que não gostam de política. E aí ficam falando aí, especulando. Olha, eu tive, como você esteve também, em meio ao povo patriota, tanto em 1º de maio, como em 7 de setembro, como em motociatas, como em N situações pró-governo, tá? Principalmente nesses últimos 2 anos, né? Principalmente nos últimos 2 anos, né? Antecedendo a esse desgoverno. E aí, eu olho para aquele perfil de povo, onde você não precisava ficar preocupado se você estava com o celular, sabe? Na hora da manifestação, tirando selfie, tirando foto. Você não estava preocupado com nada, era só família, era só pai, mãe, filhos, crianças brincando, idosos. Pô, é só pessoas de bem, cara. Aí você vai me convencer que essas pessoas resolveram ficar malucas, de repente, e aí resolveram tomar o Congresso, e resolveram quebrar tudo, e apedrejar tudo e acabar com tudo? Pô, pelo amor de Deus, cara. Conta isso pra idiota acreditar nisso. Eu condeno qualquer patriota que tenha se envolvido nesse ato. Também condeno. Tá? Porque eu acho que todos têm que pagar, independente do lado que estejam. Claro. Mas eu tenho certeza que o quebra-quebra começou por um grupo já instalado lá dentro. Não se sabe quem que abriu a porta, quem que montou o grupo, mas aconteceu isso. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas mais exaltadas acabam indo no embalo da coisa errada. Eu não frequento estádio de futebol, mas eu acho que você já deve ter visto isso em briga de torcida. Que muita gente acaba indo brigar, bater no coleguinha, e nem precisava ter porque tomou uma cerveja, porque estava mais eufórico, porque o time perdeu, porque o time ganhou. Vai no embalo. E tá errado isso, gente. Tem que parar e pensar. Aí você viu um monte de gente lá dizendo não quebra, a gente tentando proteger. E foi todo mundo colocado no mesmo balaio. Tá todo mundo no mesmo, com o mesmo rótulo de terrorista. Gente que estava no gramado. Mas foi no gramado. Gente, muitas pessoas caminharam ali, você via crianças sendo revistadas, foram ali para passear. E de repente nem chegaram perto de um prédio, a coisa estava acontecendo lá, e tem foto deles naquele painel lá do golpe, contra Golpe Brasil no Instagram. Tem foto de um monte de gente que estava andando ali no meio. Ou seja, a CPMI vai apurar a verdade. Se tiver patriota, esquerda, direita, prisão para eles. Ateu, macumbeiro, cristão, católico, não interessa. Se fez bobagem, tem que pagar. Tem que pagar. Agora, inocentes não podem pagar pelos atos que foram deliberadamente feitos pelos outros. Pelos vândalos. E outra coisa, né? Quando se toca na vida de inocentes, como senhoras, uma vergonha, senhoras, pessoas que nunca assinaram nada em suas vidas de bem, né? De pessoas de caráter, que estão lá presas na colmeia, na papuda. Puxa vida,
Olha, eu acho que o castigo vem a cavalo, realmente, porque quando tu vê essa CPMI começando a criar corpo, eu creio realmente que é uma intervenção de Deus em pró aquelas pessoas inocentes que lá estão. Porque não é possível essas pessoas inocentes ficarem presas, né? E esse sangue ser derramado de pessoas inocentes e esses que são os verdadeiros culpados não acontecerem nada com eles. Porque, olha, eu já vi ladrão ficar impune, eu já vi bandido ficar impune, mas quando se trata de colocar a mão em pessoas inocentes que estão sendo privadas de sua liberdade, com certeza a coisa é mais embaixo. E André, Daniel, eu conheci uma advogada agora no PL Mulher, na segunda-feira, que teve um evento lá sobre mulheres na política, e ela está defendendo várias presas. Você sabe que houve uma mudança de regra para o semiaberto de quem pode trabalhar? Toda pessoa que está no semiaberto, que pode trabalhar até 10 horas da noite. Para os presos do 8 de janeiro, o horário foi reduzido para 7 horas da noite. Então, muitas mulheres que começam a trabalhar 4 horas da tarde vão até 10 horas da noite porque são MEI, porque tem barraquinhas de cachorro-quente na porta de algum evento, não estão podendo trabalhar, não estão podendo ter renda. E aquilo foi desenhado exatamente para aquele grupo. Ou seja, estão torturando as pessoas de qualquer maneira. Os presos, os que estão com tornozeleira, que não conseguem emprego, porque a tornozeleira mancha a vida deles. Claro. As pessoas que são autônomas, que não estão podendo trabalhar por conta da redução do horário. Quer dizer, gente, é assim um absurdo o que está se fazendo com esses patriotas. Assustador, né? Assustador. Então vamos lá. O ministro Dinossauro. Ministro Dinossauro. Agora estou chamando ele de T-Rex. T-Rex, não? Você sabe qual é? Você sabe o que o T-Rex realmente é? O que é o dinossauro T-Rex? Não desconheço. Todo mundo diz que ele era muito rápido, né? O maior caçador, o mais... ele é mais lento, é verdade. Nada. Ele é lento, tá? E, apesar de ser carnívoro, ter aqueles dentes, ele só consegue comer carniça. Ele só conseguia comer o que os outros rápidos, Velociraptor e outros dinossauros que são altamente velozes e rápidos, eles deixavam como carniça para ele. Então deve ser por isso que ele está junto com esse cara aí que está no governo, né? Verdadeira carniça, né? Mas vamos lá. Tudo a ver. Ué, tu fez uma analogia que eu achei bacana demais, né? Porque o filme Mad Max, para quem não é da nossa época, deveria você procurar ou no YouTube ou na TV Box. Na TV Box deve ter lá também, certo? Mad Max, que é um filme que trata a anarquia, né? Anarquia pura, né? É um filme norte-americano que trata uma anarquia realmente onde os mais fortes prevalecem, né? E um poder único que tudo dá em migalha para o povo todo exatamente. Na lama, né? Para não falar aquela outra coisa. Sim. E aí o ministro Dinossauro, esse comandante da Marinha, Mad Max ou Jogos Vorazes. O que tu tem para falar sobre essa associação, essa analogia tua aí? Tu viu a trilogia dos Jogos Vorazes? Viu? O que são os Jogos Vorazes? Você unificar o mundo em um líder único e dividir em distritos, e cada distrito mais pobre, aonde você só pode fazer o que o governo quer. E aí ele pega pessoas para guerrear com outras, no intuito de que aquele distrito, se for ganhador, ele vai ganhar alguma migalha. Isso é muito triste. Isso é apocalíptico, né? Isso é apocalíptico. Isso é muito triste porque você vê a vida chegando perto da arte. Ou será que realmente a arte já não estava antevendo que tudo isso ia acontecer na nossa vida? Fica o questionamento, entendeu? Então, Mad Max e Jogos Vorazes são duas coisas que são muito próximas de um futuro se nós não cuidarmos disso. Esse negócio de governo único, e você vê nos Jogos Vorazes, o governo único estava lá como se fosse assim, Xangai da vida, né? Prédios lindos, comida do bom e do melhor, e cada distrito mais pobre do que o outro. Gente, o que você vê? O que você vê o Rio de Janeiro hoje? Falando um pouquinho de segurança pública, nós perdemos toda a baixada do tráfego. Tá? O subúrbio já está bem complicado. Quem mora no subúrbio é bem complicado. Eu trabalho lá de vez em quando, eu sei como é que é. A Zona Sul
em Copacabana, Ipanema, já está cheio de favela tomada pela... Copacabana não dá nem para andar, meu amigo. A verdade é essa. Um cartão postal do Rio que você não consegue andar. O que sobrou? Jacarepaguá, com várias comunidades, a guerra entre facções começou a descer para o asfalto, e aí na hora que aquilo desce para o asfalto e um comando toma a comunidade do outro e vai se alastrando, você está onde? Você está na Barra da Tijuca, que era o único lugar que não tinha, que o Recreio já tem. Se chegar na Barra da Tijuca, e está chegando, porque já chegou ali na Muzema, no Rio das Pedras, que é Itanhangá, e que é um pedaço da Barra, é um caos total, cara. É o fim. É o caos total. Yeah. Nós tivemos uma audiência pública sobre isso, sobre segurança, sobre Jacarepaguá, e eu fiquei impressionada com os dados que foram apresentados lá. Tiveram associações de moradores, tiveram comerciantes, presidente de associação comercial, os caras descrevendo o dia a dia das ruas de Jacarepaguá. Porque a gente sabia que a comunidade no Tanque está muito ruim, comunidade na Praça Seca está muito ruim, as ruas estão ruins. E eles estão tomando conta de tudo. Tomaram a Gardênia, Rio das Pedras, que eu fiz campanha, não só para mim, mas para o presidente Bolsonaro lá dentro, hoje está um perigo. Mas é aquela a sensação da impunidade desse atual desgoverno, né? Porque os caras sabem que o cara vê um líder político que vira e fala que roubar um celular para tomar uma cervejinha. Pô, como é que o cara vai reagir como? O cara que tá desse lado de cá, da bandidagem, ele vai olhar e falar, pô, esse aí é dos nossos, tá tranquilo. O cara que entra na Maré, o ministro dele entra na Maré, ele que entra no complexo na época da eleição, para estourar a eleição já, né? Um pouquinho antes do dia 2. Sim. Ele entra no complexo. Pô, cara, com certeza ele ali combinou tudo com os caras, né? Com chave. Faça o que quiser, que a gente vai fazer. A gente vai ficar de hoje. Vamos trazer os seus líderes para as ruas o quanto antes, né? Tu vê já a remoção do Fernandinho Beiramar, né? Remoção ele não foi. Não, mas ele já fala em remoção já, do Fernandinho sim, mas aquele vídeo. Não, aquilo é fake, aquilo é fake. Aquilo é fake. Mas já fala em remoção para ele, como já fizeram a remoção do Marcola. Né? Então, quer dizer, o que você vai esperar de um cara desse aí? Esses caras realmente não ficam inibidos. Eles falam, pô, o governo tá com a gente. O governo não tá com o povo, tá com a gente. Então vamos pra cima, vamos pra rua, vamos fazer, vamos acontecer. Cara, vamos roubar moto, vamos roubar carro, vamos invadir residência. Pô, lá no Flamengo tá tendo tiroteio direto. Coisa que não acontecia nas ruas ali normal, ali 10 horas da noite, 11 horas da noite. Aí você vê, não sobrou nada, gente. Nós estamos imprensados entre o tráfico e o mar. Verdade. E aí viramos o quê? Um distrito dos Jogos Vorazes, né? Onde nós vamos ter a nossa liberdade cerceada. Daqui a pouco a gente não pode fazer mais nada. E aí já estão... Aí tira... Vem o PL da censura, que graças a Deus não vai passar. A gente vai falar sobre isso. Mas esse comandante da Marinha almoçando com o Dino, né? E tudo mais... O teu marido, que é da Marinha, como é que ele sente vendo isso? Essa ele sente muito envergonhado. Muito envergonhado. Toda a turma dele. Porque, na verdade, Daniel, a turma do meu marido é a turma do primeiro comandante da Marinha do presidente Bolsonaro. Tá? O presidente Bolsonaro, quando entrou, ele colocou um comandante que é justamente da turma do meu marido. E nós tínhamos uma expectativa que isso fosse ajudar a Marinha, as Forças Armadas. Por quê? Quando eu falei que eu sou eleitora desde 1988 do Bolsonaro. Bolsonaro entrou para a política porque ele queria melhores salários para a Marinha, para as Forças Armadas. Porque pós o término do governo militar, já no final do governo Figueiredo, o governo Figueiredo cortou na própria carne para dar exemplo, naquele processo já de inflação. Não vou aumentar os militares para dizer que está todo mundo cortando na carne. Entrou em 85, governo civil, aquela hiperinflação, corta zero e os aumentos absurdos dos preços. Sarney continuou nessa mesma política. E aí os salários que já eram ruins ficaram muito ruins. Foi quando Bolsonaro resolveu se rebelar contra os salários, tá? Porque, na verdade, um ano antes dele fazer isso, um colega dele da AMAN fez isso numa cidade do Paraná. Se rebelou contra os salários. Tá? E aí o Bolsonaro fez isso e, por conta disso, tomou uma punição, mas ficou tudo bem, ele não foi expulso.
entenderam que ele não era um criminoso, né? Ele continuou no exército, mas apareceu a oportunidade dele brigar de uma outra maneira. E ele abraçou essa oportunidade, foi candidato a vereador, acabou ganhando e passou a vida inteira focado na família militar. Então, muitas pessoas não sabem, mas quem conseguiu o aumento de salário dos recrutas foi o Bolsonaro, aos 15, 20 anos aí passados. Os recrutas ganhavam um salário muito pequenininho, então ninguém queria servir. O Bolsonaro fez com que eles ganhassem hoje, parece que o recruta ganha acho que R$1.000, é perto do salário mínimo. Muitas famílias que não têm condições querem que seus filhos ingressem, porque o cara vai ter alimentação, vai ter plano de saúde, e uma ajuda à família, uma ajuda para a família, vai cursar alguma coisa lá dentro, de repente até se interessa por ficar lá dentro. Então, hoje em dia, tem muito mais gente que não é aproveitada, quando, na verdade, no passado, eles pegavam até gente que não queria servir. Hoje é o contrário. E isso foi graças ao Bolsonaro. E poucas pessoas sabem disso. Não, e a mesma coisa, né, Mônica? Se o cara não fizesse isso, como é que a gente ia ter contingente para poder defender um país, não? Exatamente. Porque, mas o país o Brasil sempre com esse discurso monótono, né? Que o Brasil é um país pacífico, ninguém vai invadir. Não vai invadir. Se souberem que não existe mais exército aqui, não tiver mais força armada, claro que vai invadir, meu amigo. Que vai invadir? Pô, sabe, é uns negócios que vocês falam até sem pensar. Porque nós somos ricos pra caramba, ricos né? Pra caramba, em tudo. A mesma coisa, o nego que olha e fala assim, né? Os imbecis que falam, desculpa a palavra, tem que falar assim, pô, tem que dar nome. Pô, que fala que o cara foi a favor dos empresários. Mas, meu amigo, se você não é a favor dos empresários, você não é a favor de emprego. Não é a favor de emprego. Como é que vai existir emprego se não existe empresário? Explica como é que é essa ciência. Porque que eu saiba, o governo é tomador de impostos. Ele não é gerador de receita. Certo? Que eu saiba é isso. Eu não conheço outro tipo de governo. Tu conhece? Me fala aí nos comentários aí, tá certo? Como é que um governo vai dar emprego para alguém se ele espantar os empresários do país? Aí vira um distrito onde todos são pobres. Né? Sabe, é uns negócios que tu fica ouvindo narrativa da rede de esgoto de televisão e fica acreditando. Pô, começa a pensar, meu irmão.